Aqui eu começo a trabalhar o fundo azul, né, do retrato da Lady Agnes of Lucknow. Então, considerando que eu vou fazer um retrato mais colorido, com uma saturação um pouco maior, né, visando, né, não fazer uma releitura, praticamente um estudo, releitura da obra original, né, não vou procurar com tanta fidelidade fazer uma obra parecida, né. Aqui eu já entro com uma saturação um pouco mais elevada, com as cores um pouco mais vivas, mais coloridas, procurando trabalhar essa cor posteriormente. Então a gente entra com as cores mais saturadas, mais vivas no início e vai trabalhando esse claro escuro, vai procurando o valor tonal desse fundo aos poucos. Lembrando, né, esse início as cores são mais aguadas, né? Sempre procurando um trabalho que lembra uma aquarela, né? A natureza de uma aquarela é uma pintura aguada. O que a gente quer dizer com uma pintura aguada? É uma pintura com uma quantidade maior de médium do que de pigmento, né? Ela não tem o que a gente poderia dizer de empastamento, de uma pintura encorpada. É uma pintura aguada, aquarelada, né? Com mais solvente do que pigmento, do que tinta, né? Deslizando bastante o pincel, mas só marcando essas áreas com as cores bem coloridas, bem mais vivas do que o resultado talvez final venha a trazer, né? Então a gente olha a cor da imagem e procura saturar aquela cor, né? Trabalhar ela em uma saturação um pouco maior, né? Não é necessariamente um tom mais alto, mas saturar um pouco mais a cor, entrar com ela mais viva, mais próxima da cor do tubo de tinta, e depois vir trabalhando, cozinhando posteriormente, ou com o passar da pintura, com aos poucos durante a pintura, e era analisando e trabalhando o claro escuro e a modelação desse fundo. Então, aqui eu vou citar logo agora no início da pintura que tem um livro importantíssimo que é bom averiguar. Você que estuda o Sargent, que gosta de pintura de retrato, é um livro chamado Advice on Painting from John Singer Sargent, é o nome do livro, em inglês. Eu vou colocar aqui o título do livro aqui na imagem, mas ele é bem interessante. Ele se chama Advice on Painting from John Singer Sargent, e como subtítulo, continuação, ele fala As accepted from John Sargent by the Hon. Evan Charteris, K.C., annotated by Thomas Jefferson Keats. É basicamente esse o nome que vocês vão procurar de referência de livro, que é um livro importantíssimo que fala de vários elementos do processo de pintura do Sargent. Então vai ajudar bastante a entender os elementos que eu cito aqui. Muitos deles estão aqui, muitos deles também não estão aqui. Então vai ajudar muito. Aqui basicamente é o que? O sofá que ela está sentada, a poltrona. E eu coloco uma cor próxima, né? Eu faço literalmente a cor que eu quero da área, que nesse caso é um burro, cor de burro quando foge, o famoso cor de burro quando foge, a mistura de branco, cinza, né? Branco preto, né? Criando um cinza com um pouco de ocre e talvez um pingo de verde, né? Mas aí você vai jogando essa mistura aguada sobre o fundo, né? Cria a cor que é para ser pintada naquela área e deixa ela mais aguada, né? Com mais médium. Outro livro interessantíssimo que vocês podem procurar é o livro Alla Prima, né? Tem dois livros, a versão, né? O primeiro livro e o segundo livro, continuação. Procurem o livro Alla Prima, ele se chama, o nome é Alla Prima, Everything I Know About Painting, by Richard Smith. Richard Smith é um grande pintor, Alla Prima, que escreveu esses dois livros. A princípio eu não sei se ele escreveu mais, mas ele escreveu
principalmente 2 livros sobre a pintura à la prima, e é um livro extremamente técnico que fala sobre os procedimentos de pintura à la prima em todas as suas questões, dentro dos seus elementos formais, dentro dos seus materiais, da visualização, do uso do olhar para pintar melhor, e no uso da imagem, como usar a imagem, a diferença entre pintado natural e pintar a partir de uma foto ou pintar a partir de um computador. Então ele faz diversas análises propícias e extremamente necessárias para a pintura à la prima, para o melhor desenvolvimento da pintura à la prima. É basicamente uma pesquisa o livro dele, né? É pautado, né, em suas experiências profissionais durante anos de pintura à la prima. Aqui eu vim começando com a cor da pele dela, e aí, considerando o objetivo de ser um retrato um pouco mais colorido, com cores mais saturadas, pensando um retrato mais colorido, eu olho a cor da referência e procuro estabelecer uma cor, uma cor mais colorida, né? Como se ela olhar, eu tento identificar essa cor da referência e fazer ela em uma cor, uma saturação, né, maior, um pouco mais quente, né, um pouco com uma cor mais viva, né, não tão trabalhada, para pensar em trabalhar essa cor posteriormente, né. Talvez já aqui eu já venho acreditando que vou fazer uma versão colorida, mais colorida desse retrato, como eu apresentei no início do vídeo, né? Eu acabei fazendo uma releitura, um estudo do retrato em uma versão mais colorida, que deu certo, que ficou interessante. Agora, o ideal é vocês terem muito cuidado para não perder a marcação em todas essas etapas ainda iniciais. Entrar com a tinta bem aguada, com a cor mais ou menos local. Óbvio que essa cor inicial, essa tinta aguada, quase aquarelada, ela vai ser a base, mas a ideia é justamente preparar o terreno, direcionar essa pintura para a direção que nós queremos. Isso, e para fazer isso a gente tem que ter muito cuidado e não perder em toda essa etapa inicial o esboço, que imagina perder algo que você teve muito cuidado para direcionar o trabalho, fez um esboço muito cuidadoso, muito bem feito. Imagina perder tudo isso logo de cara, né? Não tem sentido. A ideia é justamente mantê-lo até quando não for mais necessário, né? Vai ter um momento que o esboço, essa linha inicial, vai se perder, mas até lá você tem que ter muito cuidado em respeitar esse esboço e até mesmo retrabalhando ele, né? O esboço inicial nem sempre é perfeito. Então essa linha, esse contorno, você vai alterando com essas camadas que vão vir por cima. Até mesmo essas camadas aguadas já podem ser utilizadas para alterar o esboço inicial. É importante também tentar entender, citar o livro Epitome de Anatomia, relativo às belas artes. É um livro antigo que você encontra na internet. Ele foi trabalhado, foi utilizado por muitos alunos na disciplina de Fisiologia das Paixões. Esse livro se chama Epitome de Anatomia, relativo às belas artes, seguido de um compêndio da Fisiologia das Paixões e de algumas considerações gerais sobre as proporções com as divisões do corpo humano, oferecido aos alunos da Imperial Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Esse livro era utilizado nessa disciplina de Fisiologia das Paixões, e ela cita os aspectos todos relacionados à anatomia, o formato dos ossos, das cartilagens, dos músculos, como eles funcionam em movimento, como eles se relacionam uns com os outros, de uma forma até resumida e bem utilitária, né? Porque é resumida, mas focada basicamente no entendimento necessário para uma boa representação de um modelo vivo, de uma figura humana.
E ele tem uma parte final relativa a elementos mais psicológicos do retrato, da arte do retrato, ou seja, o que determinadas expressões de movimentos do corpo e como esses movimentos do corpo e expressões visuais de uma pessoa podem expressar sentimentos, né, sentimentos do ser humano, como alegria, raiva, ódio, e determinados outros elementos muito importantes, e como diferenciar isso em uma representação, seja de modelo vivo ou de um retrato de uma pessoa. Outro livro legal é o livro Impressionismo, 1860-1920. É um livro vendido em uma caixa com 2 volumes, né? O volume Impressionismo na França e o volume 2 Impressionismo na América, né? Na América do Norte, principalmente. Então ele é dividido nessas 2 fases. Primeiro fala da França, dos artistas principais, e depois o livro que fala da expansão da arte impressionista pelo mundo, principalmente a América e outros países, principalmente a Europa, né? Começando pela França no primeiro livro e depois expandindo pelos países na Europa e América do Norte posteriormente. Esses 2 livros são interessantíssimos, eu já li e recomendo, que dá toda uma noção. A parte em que fala do Sargent é o segundo volume, que fala da América, né? Que é a expansão do impressionismo pela América. Essa luz que eu estou colocando agora é basicamente o que a gente chama de luz sobre sombra, né? Se você entender o conceito básico da representação de uma esfera, também ela é aplicado sobre uma cabeça, né? Aqui a gente tem uma cabeça, tem uma sombra desse lado direito, né? Direito para quem vê, tem uma sombra e há uma luz sobre sombra sobre o queixo dela, né? É um reflexo da cabeça dela, do queixo dela, refletindo luz, uma iluminação de algum lugar. E a luz direta, a luz intensa mesmo, vem da esquerda, né? Então você tem a luz sobre sombra, você tem a sombra mais intensa, que é acima da sobrancelha dela, tem uma sombra mais intensa. Atrás da cabeça tem uma sombra mais intensa, mas no queixo tem uma luz sobre sombra, né? Que é um reflexo de luz sobre essa área de sombra. E como que faz isso? Primeiro a gente trabalha a sombra de uma forma geral, toda essa área, pegando o bigode, essa região do bigode, do queixo e a lateral, o lado, né, direito da cabeça dela, até a parte de cima, trabalhar uma sombra geral ali. E em algum momento você acaba vindo também com essa luz que vai delinear os contornos do queixo dela, desse maxilar dela, né? Que é de fato o contorno da cabeça dela. Então a gente vai pintando áreas de sombra e de luz, pensando aspectos da parte formal para criar a forma, né? Entender que ali é uma luz sobre sombra, que é um contorno do maxilar, mas entender também que não é só um contorno, é a linha, é o esboço. Não posso perder esse esboço inicial, né? Então ali e até mesmo há de considerar que o esboço não é uma linha fixa, né? Ele é para começar o trabalho. Então ali, vindo com tinta, você vai perder um pouco, mas você vai estar também refazendo, redirecionando esse contorno que o maxilar dela tem que ter, que é uma curva, né? Não é uma linha, tem uma linha específica, né? Que você tem que absorver e entender essa linha, esse contorno que o rosto dela tem, e aplicar, né? Trabalhar essa linha trabalhando o claro escuro da cabeça dela, né? Colocando tinta. Não são coisas separadas. De alguma forma nós trabalhamos esse maxilar, toda essa área de sombra da cabeça dela, mas ao mesmo tempo a gente vai estar trabalhando o contorno de todo o rosto dela, tudo ao mesmo tempo. Agora, nesse momento, eu compartilho com vocês um pequeno esboço que fiz no caderno de estudo. Recomendo que sempre ao realizar uma pintura, assim, um estudo mesmo de pintura,
é válido fazer um estudo num caderno de estudo, né? O caderno de estudo é o caderno que a gente utiliza para realizar nossos estudos, desenhos de futuras obras, futuras pinturas, ideias que a gente tem em momentos diferentes do dia, né? Ou ideias que ficam na nossa mente, né? O caderno de estudo, o famoso sketchbook, ou chamam de, que é o termo em inglês, ou em português, que é o caderno de estudo, né? Tem outros termos, outras palavras. Em francês, esse caderno de estudo ele é adaptado para um formato menor, como um caderno de rabiscos e desenhos rápidos. Se chama sketchbook, que no caso o sketch seriam rabiscos, croquis, né? Um caderno de croquis, que é o famoso carnet de voyage, né? Um caderno de viagem. Em francês é muito utilizado esse termo. Enfim, nesse caderno eu fiz esse estudo, que seriam os contornos básicos, principais. Ele, não sei exatamente, não está 100%, mas é um estudo, tem as linhas básicas dessa pintura da Lady Agnew. Basicamente a cabeça, pescoço e um pedaço do vestido. A ideia é justamente essa. Ao realizar uma pintura, antes de realizar a pintura, é bom realizar esses estudos, ou até mesmo durante. O artista ele pode sentir necessidade. Então, durante uma obra, é completamente normal realizar estudos, caso necessário. No caso, verificar o esboço, ou reverificar, ou analisar se a anatomia da cabeça sendo feita na pintura realmente está certa. Então, o artista ele pode parar, puxar o caderno e fazer o estudo, que é completamente viável. Cada artista tem o seu processo. Alguns artistas fazem todos os estudos, inúmeros estudos antes de começar uma obra. Outros artistas fazem apenas aqueles necessários, né? Então, ao estar de frente para a cabeça, para o corpo, sentir necessidade de fazer um estudo anatômico do braço, do corpo inteiro, ou da perna, do pé, enfim. Isso vai variar de cada artista, da necessidade ou do ideal de realismo anatômico, né? Considerando um realismo do corpo humano, das noções de músculo, de osso, né? Cada artista vai ter os seus ideais, as suas verdadeiras necessidades. É o artista que vai direcionar o estilo, a forma de pintar. Então todas essas necessidades elas vêm do artista. Aqui eu senti a necessidade desse esboço, fiz, né, durante a pintura. E, bom, basicamente ali o esboço que eu apliquei na tela, né, e fiz com bastante cuidado. É bom fazer com uma linha não tão clara, né? Aqui no vídeo eu tive que aumentar o contraste, mas é uma linha fixa, né? O foco aqui é o esboço, são os principais contornos da cabeça. E esse esboço é o que é aplicado sobre a tela, né? Ou seja, fazendo antes de pintar, você apenas vai replicar ali sobre a tela. Você pode reanalisar essas linhas, as direções das linhas, se elas estão batendo, reanalisar tudo de novo para verificar se está esse desenho, mas ele como base ele já facilita bastante coisa ao começar a pintura. Da mesma forma, durante a pintura também ajuda, né? Ter a noção se o desenho o esboço da pintura ele está sendo feito, porque ao pintar o artista ele vai perdendo o esboço, né? Ele vai cobrindo de tinta, em algum momento essas linhas principais vão sair, mas respeitando as linhas, né? Considerando que você pinta respeitando o seu próprio esboço, né? Mas é possível dessas principais linhas que são mais fortes elas saírem, e você pode continuar usando e analisando o esboço realizado no caderno de estudo. Então esse estudo ele pode ser utilizado no início, no meio, no fim. Cada artista vai dizer ou vai sentir necessidade em algum momento. O que eu fiz aqui? Agora eu vou entrar no cabelo, né? E aí eu pego a cor do cabelo, que é um preto, né? Quase, né? E aí eu acabei entrando com sépia, né? Com o sépia misturado com um pouco de preto, um terra de sombra queimada mais escuro, e deixei ele aguado e, né, coloquei, ou seja, eu colori, saturei esse cabelo que era preto, vim com uma cor próxima do preto, que vem a ser o marrom,
né? Dentro das cores que eu tenho, terra de sombra queimado é a mais interessante. Joguei o terra de sombra queimada para queimar o cabelo, né? É como se eu estivesse colorindo esse cabelo inicialmente, né? Colorindo toda a imagem e para preparar para um empastamento, uma carga de tinta maior posteriormente. Então, agora eu venho aqui com essas caveiras, né? São estudos de caveiras de um curso de desenho anatômico que eu fiz. Aqui nós temos uma caveira na posição frontal, em algumas diagonais, para baixo ou para cima, né? É o conceito básico da caveira. Ela se encontra, né, nessa base de conhecimento do desenho anatômico. A gente tem isso também nesse desenho de esboço inicial. Quando a gente eu fiz vários desenhos, estudos de caveiras em cursos de desenho. Então, o estudo da caveira, da noção da anatomia da cabeça e do desenho, ele vai fabricando imagens de uma memória visual, né? Você vai fabricando uma memória visual própria de um estilo de desenho, de um tipo de anatomia, né, que você trabalha com frequência, que no caso aqui é a cabeça. Então, fazer uma caveira com frequência vai gerando a imagem visual, a memória visual dessas noções estéticas de uma caveira. E essa noção, ela se encontra muito nessa pintura, em qualquer pintura de retrato que envolva essa parte da cabeça, né? Então, o crânio, né, é o conceito base chave, né, de um retrato. É o conceito chave e base de um retrato. E esses ossos, considerando, né, que todo mundo tem uma estrutura óssea própria, mas esses ossos, esse conceito básico, ele é para todo mundo. Todo mundo tem um crânio. Todo ser humano tem um crânio com esses conceitos básicos. E então, essa área do olho é uma área que é mais vazia, não tem densidade óssea, como vemos no desenho, gera sombra, principalmente. O nariz é uma cartilagem, né? Ele não tem essa estrutura tão dura como o osso, apesar de que ele tem essa forma por ser uma cartilagem, ou a orelha também. Mas nós temos esse osso mais protuberante abaixo, que são as maçãs do rosto. As maçãs do rosto, elas são mais protuberantes. Então, quando bate luz, ela naturalmente vai bater na maçã do rosto, vai bater na testa, que é uma área de densidade óssea, né? Que tem crânio, que tem osso do crânio. Você tem abaixo do nariz, né? Ele tem osso nessa primeira parte dos dentes, né? É o osso. Nós temos em volta, né, a bochecha. Essa região da bochecha tem parte de osso, mais para dentro não é tão protuberante, não é visível, ou seja, é mais visível a parte de osso da maçã do rosto, que é um pouco mais abaixo dos olhos. E essa área dos olhos é grande, né? Ela é um lugar vazio, que tem os olhos um pouco para dentro e gera sombra normalmente, né? A testa, ela vem mais à frente e as maçãs do rosto são abaixo e não tem tanta protuberância. A maçã do rosto é como se fosse uma elevação, né, mais ou menos da mesma altura que a testa. E quando chega nos olhos, é mais embaixo, é mais para dentro. Então gera sombra, né? Então essa noção do desenho, quando a gente olha ali o desenho do crânio, nós temos a sombra nos olhos. Agora, neste momento, é bom prestar atenção. Eu vou entrar com um violeta de cobalto. E é bom prestar atenção nas cores que são vendidas na papelaria, pois tem alguns violetas, né? Como talvez vocês não saibam ou saibam, tem os violetas, eles são feitos a partir das cores, né, do vermelho e do azul, né? Então ele é uma cor secundária. O violeta, uma cor secundária. E aí, o que acontece? Dependendo do vermelho e do azul,
né, você vai criar um violeta mais quente, ou mais escuro, ou mais claro. Algumas marcas vendem os violetas como esse que eu vou utilizar aí. Ele é levemente esbranquiçado. Ele tem um tom levemente alto, mas ele não tem uma saturação considerável. Ele não tem uma temperatura considerável. Ele não é tão quente em termos de temperatura. Não tem uma saturação tal em que haja uma concentração grande de vermelho e de azul. Esse violeta ele já tem uma concentração considerável até mesmo de branco. Ele é bem claro. Tem alguns violetas que eles são o violeta de cobalto, dependendo da marca, ele vai vir com uma cor mais rosada, né? Então, nesse caso, eu usei o violeta de cobalto da Acrylex. Então, ele já tem basicamente a cor que eu precisava sem fazer tantas misturas, né? Isso ajudou bastante, porque a minha variação de tom aqui, ela ficou basicamente, seja utilizando o cinza, uma mistura de cinza, se eu saturar demais, ou o branco, ou no caso, em vez de usar o cinza, o branco e o preto. Como aqui o vestido é claro, eu quase não uso preto, né? Eu só uso, se eu quiser, um pouco de cinza. Então minha variação aqui de tom é quase em tons altos. O vestido dela é bem claro, então é o violeta claro, né, que eu vou usar. É o violeta de um tom mais elevado, mais alto. Então, no caso, que eu preciso de um violeta dessa cor, nesse caso. Tem alguns violetas que são mais rosados, mais quentes, né? Alguns são mais frios, depende da marca. É isso que eu gostaria de ver aqui, salientar. Então, para salientar e memorizar aqui, esse violeta de cobalto que eu utilizei foi o violeta de cobalto da Acrylex, né? Ele tem esse violeta, exatamente como eu descrevi, bem próximo do violeta que eu vou precisar aplicar, da cor que eu preciso aplicar sobre o vestido. É praticamente o violeta que eu preciso sobre o vestido. Por acaso eu tinha na minha maleta de pintura, nas minhas coisas, e achei esse violeta da Acrylex, o violeta de cobalto, ele é bem próximo. Quando vocês alteram a marca, naturalmente vocês vão encontrar outros violetas. Então eu indico esse violeta de cobalto da Acrylex, né, que nesse caso tem essa cor bem próxima desse vestido da Lady Agnew. Ao olhar a imagem, a gente tem que fazer uma assimilação das cores por trás dos brancos, né? Os brancos são sempre as últimas cores aplicadas sobre uma pintura realista ou impressionista. E aqui a gente precisa olhar esse rosto e analisar essas cores por detrás desses brancos, né? Entender que tem o violeta de cobalto claro abaixo dos brilhos do vestido, que é um violeta de cobalto que também é quebrado com um pouco de cinza. Tem você entender a cor do sofá, né? Entender a cor do cabelo. Então a gente precisa analisar por detrás desses brilhos, desses últimos brancos, que cores que determinam cada área. E aqui eu criei mais ou menos uma cor a partir da sombra do queixo. Eu percebi que havia um amarelo Nápoles, mais ou menos, com uma cor que era entre amarelo e amarelo Nápoles e amarelo ocre com um pouco de branco. E aqui eu estou aplicando como cor base por baixo de todo esse branco e cinzas que, né, esses meio tons que existem no busto, né, nessa parte da clavícula, abaixo do queixo, né, toda essa parte esbranquiçada, ele tem toda uma variação de claro escuro muito sutil, e eu uso uma cor para cobrir essa área. Nesse momento eu estou cobrindo o esboço, né, basicamente com esse violeta, esse azul do vestido, né. Importante, né, uma questão de duas faces, duas interpretações. Vocês vão cobrir o esboço mantendo o desenho,
né, desenhando com a tinta, basicamente, mas vocês não podem perder esse contorno, esse esboço, né? Então você vai cobrir e também não vai perder, né? Então o que vai manter essa linha, esse contorno geral importante, que é o esboço, é você respeitar o esboço através da tinta, mantendo os contornos de cada área, de cada parte do retratado, né? Ali nós temos o contorno do vestido, que é um ocre, que está misturado com um pouco de carvão. Você vai cobrir e começará a pintar o vestido, e aos poucos vai ser coberta essa área, essa linha, aos poucos, até ela sumir. Isso é um processo natural que o artista vai desenvolvendo, né, até mesmo quando começa a pintar, né? Você tem um esboço, você vai cobrir o esboço. Então você vai cobrir o esboço. Como que você cobre o esboço sem perder o esboço, né? Uma questão que a prática vai delinear, não é muito difícil e possível, né? Aqui eu já venho entrando com um pouco mais de branco, com o branco de titânio, misturado com a cor local, né? Com esse amarelado, esse creme, né? Ele lembra um pouco amarelo Nápoles, um amarelo esbranquiçado, né? Pode ser um amarelo de cádmio misturado com um pouco de amarelo ocre e um pouco de branco, né? Ele é basicamente a cor amarelo Nápoles com um pouco de branco. Então a gente já vai entrando também com branco misturado com essas cores. Claro, não é o branco puro. O branco puro vai ficar do meio para o final da tela, né? Então é um branco que você vai jogando, até mesmo aproveitando